Fábio estará ministrando a palavra nessa noite, amém? Nós cremos que Deus estará usando Ele poderosamente para ministrar os nossos corações, amém? Você crê nisso? Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Fábio. Obrigado porque o Senhor já tem colocado no coração dele, Deus, essa palavra. E nessa noite, Deus, nós clamamos, usa-o, Deus, usa poderosamente a vida dele, ó Deus, que ele seja boca de Deus para falar conosco, Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por aquilo que o Senhor fará. Abre os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, e usa a instrumentalidade do teu filho, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Com muita alegria e temor também de Deus, amém? Muito temor de Deus. Há muito tempo atrás, Deus falava no meu coração nesse momento e chegou, e com muito temor eu chego diante dele, primeiramente de Deus e também da igreja, né? Creio que Deus tem uma palavra poderosa para você essa noite, amém? Deus tem uma palavra poderosa para você essa noite. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar mais uma vez, se colocar diante do Senhor. Quero que você clame de fato ao Senhor, entregue de verdade sua vida a Ele nesse momento e peça ao Senhor que fale ao seu coração, que queime o seu coração essa noite, amém? Que o Senhor possa estar queimando, falando no nosso coração essa noite. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse tempo, mais essa noite, Deus, por mais esse dia. Eu louvo o Senhor, meu Pai, porque o Senhor já se faz presente, meu Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus, eu clamo a tua presença, venha queimar em nós, venha reinar sobre nós, Deus, essa noite. Em nome de Jesus, venha ministrar em nossos corações, falar conosco, Deus, aprofunda, Senhor, em nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma unção nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, leva a nossa mente, Senhor, cativa e obediência à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos estar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Perdão, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante. Hoje nós vamos decorrer a Bíblia um tempo aí. Então, assim, vamos falar muitos versículos. E creio que o tempo não vai me deixar entrar neles todos, não. Mas você marca, eu creio que Deus vai falar com você em casa ainda, amém? Deus vai ministrar no seu coração em casa, amém? Todo mundo achou? Gênesis capítulo 1, verso 26. Depois Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que se rastejam pela terra. Deus, quando nós vemos então que Deus, quando nos criou, Ele tinha propósitos para nós, planos e propósitos para cada um de nós. Isso tudo começa aí com a criação. Deus criou ainda o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse conter a Deus e refletir a imagem de Deus. Deus nos criou para refleti-lo, e por isso Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E além disso, Deus ainda nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para governar, amém? Governar sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre tudo. Deus então nos deu essa autoridade. Desde o princípio, a vontade de Deus é que o homem possa contê-lo e ter a vida de Deus dentro de si. Nós vemos que
que no começo, Adão e Eva no jardim, Deus vinha todas as tardes, descia com ele, descia ali no jardim para ter comunhão com Deus, com o homem, com a humanidade. E nisso nós vemos que Deus então ele tem prazer nessa comunhão e desfrutar, que o homem pudesse então desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade. Deus anseia que você tenha intimidade com Ele, relacionamento com Ele, que você possa desfrutar dessa vida de Deus, a fim de expressá-lo, tudo com um propósito. Deus anseia que nós possamos refleti-lo, contê-lo para poder refletir a Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, porque foi planejado por Deus antes do início dos tempos e jamais vai mudar. Jamais esse propósito vai mudar, para sempre isso vai continuar. Deus quer em todo o tempo que eu e você possa ter essa comunhão com Ele. Porém, antes que Deus pudesse realizar seu propósito, Satanás, seu inimigo, entrou em cena, enganou o homem e injetou nele sua própria natureza pecaminosa. Com isso, o homem caiu em uma situação lamentável de pecado, praticando atos pecaminosos e ainda possuindo uma natureza pecaminosa que o arruinou para o grande propósito de Deus. Deus então, olhando para a humanidade, Deus criou algo perfeito. Pudéssemos então, que o homem pudesse ter essa comunhão com Ele, desfrutar desse tempo gostoso de intimidade com o Senhor, refletir a imagem do Senhor. E nisso o inimigo veio e nesse momento ele enganou o homem. E quando ele enganou o homem, toda aquela autoridade que Deus tinha dado ao homem, Adão e Eva, eles transferiram essa autoridade a Satanás. E por causa disso, o homem que tinha antes a presença de Deus, que podia ter um relacionamento amplo com o Senhor, um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ele agora já não podia mais ter esse relacionamento tão amplo com o Senhor por causa do pecado. Aquele que refletia a imagem do Senhor, que era a imagem e semelhança de Deus, agora ele já passa a ter a natureza pecaminosa dentro de si. Ele já não tem mais o próprio Deus, mas ele agora começa a agir conforme o inimigo, conforme Satanás. Mas como Deus não pode ser derrotado, amém? Mas como Deus não pode ser derrotado, aleluia. Apesar da queda do homem de seu plano ter sido momentaneamente frustrado, Ele ainda nos amava e não podíamos ser removidos do seu propósito. Fala para o irmão que está do seu lado. Apesar da queda do homem e de seu plano ter sido momentaneamente frustrado, Deus ainda te amava, te ama, e por isso você não pode ser removido do propósito eterno de Deus. Aleluia. Deus nos ama, amém? Que lindo esse propósito de Deus, é eterno, e por causa desse propósito eterno de Deus, nós não podemos ser removidos do propósito eterno de Deus, por causa do seu amor. Então, Deus agiu para salvar o homem, a fim de realizar o seu propósito eterno. Essa ação de Deus representa a sua plena salvação, que é o seu amor por nós. Nós olhamos para o Senhor e vemos quão grande é o amor dele por nós. Estávamos desobedecemos ao Senhor, e mesmo assim, o Senhor, por causa do seu amor, Ele não nos excluiu, mas Ele escolheu nos amar e nos dar vida, amém? O amor de Deus é tão grande por nós, porque o objeto do amor normalmente está numa condição merecedora de ser amado, mas o objeto da misericórdia geralmente se encontra numa situação deplorável. Você olha para o objeto do amor, você vê que para o objeto do amor, para ter o amor, a maioria das vezes esse amor precisa ser recompensado, esse amor precisa ser recompensado, esse amor precisa ser correspondido para você amar. E nesse momento Deus não estava sendo recompensado,
Deus não estava sendo recompensado por esse amor, mas o objeto da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você aplica algo, quando você dá algo sem aquela pessoa merecer, sem merecimento, e Deus aplica a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela alcança muito mais, ela vai além do seu amor por nós, porque mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós estando ali desobedecendo a Deus, já não tendo mais a imagem de Deus dentro de nós, não refletindo mais o próprio Deus, não tendo comunhão com Deus, Ele simplesmente escolheu nos amar por causa da sua misericórdia. Ele escolheu nos amar. Isso é algo que nós devemos guardar para nós, porque isso nos mostra então que essa misericórdia de Deus, ela vai além do seu amor, mesmo quando você está abatido, mesmo quando você está longe dos propósitos de Deus, não está cumprindo o propósito de Deus, o amor de Deus te alcança. O amor de Deus te alcança, vai até você, aonde você está, e Deus fala para você: Ele te ama, Ele te ama, Ele anseia pela vida com você. O amor de Deus, Ele é inexplicável. O amor de Deus, Ele é inexplicável. Efésios 2, 4, 5 vai nos dizer: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Por isso, no começo, então, vemos que Deus, Ele é rico em misericórdia. E por causa dessa misericórdia, Ele nos salvou. Ele envia o Seu Filho para nos salvar, para nos dar vida. Estávamos mortos então em delitos e pecados, impossibilitados de nos relacionar com Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A partir de quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, então eles tomaram a natureza pecaminosa de Satanás e começaram a agir conforme ele, e nisso o homem ficou então separado de Deus, tornando assim filhos do diabo, como diz as Escrituras. João 8,44 vai dizer: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é o mentiroso o pai da mentira. A Bíblia vai nos falar, quando mentimos, a Bíblia vai falar que o pai da mentira, quem que é? O pai da mentira é o diabo. Irmão, tome conta da sua vida. Tome conta da sua vida, porque muitas das vezes nós num deslize, nós vacilamos e erramos com o Senhor. E a Bíblia fala que aquele que mente, ele é filho do diabo. Não só a mentira, mas em 1 João 3,8 também diz: aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Isso nós vemos que na queda do homem, o homem se torna ali dependente do diabo, já não é mais governado por Deus, ele está sendo governado pelo inimigo. Mas como Deus é rico em misericórdia, como Deus nos ama, mesmo com tudo isso, Deus não desistiu do seu propósito, que é habitar em mim e em você. Amém? Deus, Ele não desistiu do seu propósito, que é habitar no homem para ser sua vida, a fim de que ele o expresse e tenha o domínio por ele. Com isso, Deus demonstrou o seu amor, enviando o seu único Filho para morrer pela nossa redenção, ou seja, em nosso lugar. Deus olha para a humanidade e a única solução é enviar o seu Filho para morrer em meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida com o Senhor, nós pudéssemos ter vida com Deus e nos achegar diante do Senhor e poder cumprir o seu propósito, poder expressar a Deus, expressar a glória de Deus, nos refletir que em todo tempo o
O propósito de Deus é que o homem possa contê-lo. O propósito eterno de Deus sempre vai ser que o homem contenha a Deus para refleti-lo, para cumprir o seu propósito. Amém? Para cumprir o seu propósito. Deus em todo tempo, Ele anseia por esse relacionamento. Com isso, pela lógica, Deus poderia simplesmente nos abandonar, já que tínhamos o abandonado e desobedecido. Mas Ele, o bom pastor, preferiu nos amar, abandonou tudo, e saiu à procura da ovelha perdida. Nós vemos a parábola, e nessa parábola, o pastor tem 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma se perde, e esse pastor, ele podia simplesmente dizer: tá bom, tenho 99 ainda, mas ele não desistiu, ele foi atrás dessa uma que estava perdida. Esse papel é meu e seu, olhar lá para fora, e ver quantas pessoas estão se perecendo, quantas pessoas estão se perdendo, sem comunhão com Deus, sem vida com Deus, sem salvação. E muitas das vezes nós olhamos e simplesmente deixamos ir. Mas nós devemos ser como esse bom pastor, que independente do que aconteceu, ele volta atrás dessa ovelha, e busca essa ovelha para si, cuida dessa ovelha, e tem prazer com essa ovelha. Amém? Nós devemos olhar para fora e ter prazer nas pessoas lá fora, demonstrar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, amá-las como Deus nos amou. Deus não simplesmente escolhe nos amar e nos dar esse amor. Ele simplesmente podia ter esquecido de nos abandonar, falar assim: eu criei um homem, ele estava ali, eu tinha comunhão com ele, eu criei com o propósito de ter relacionamento com o homem, mas ele escolheu seguir outro caminho, deixa para lá. Mas não, Deus nos criou e Ele anseia por mim e por você. O Senhor nos ama, Ele quer em todo o tempo desfrutar, que você possa desfrutar dessa comunhão, que você possa desfrutar desse amor com Ele. Como somos capazes de ignorar tamanho amor de Deus? Tamanho amor de Deus. Como somos nós capazes de ignorar esse amor de Deus? Quantas vezes, sabendo que é errado, sabendo que não agrada ao Senhor, nós simplesmente escolhemos ignorar o amor de Deus e fazer o desejo do nosso eu, o desejo da nossa carne, cumprir aquilo que a sua carne almeja. Mas nós devemos olhar para o Senhor e declarar e viver aquilo que Ele tem para mim, para você. Amém? O Senhor anseia por essa vida, que nós possamos em todo o tempo demonstrar esse amor ao Senhor e viver para Ele. Por causa desse amor, nós nos tornamos filhos de Deus. O amor de Deus, Ele é tão lindo que mesmo com tudo isso, Deus envia o seu Filho para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar, para nos trazer vida, para nos dar comunhão com o Pai novamente, para nos unir ao Pai novamente. E além de tudo, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, 1 João 3,1 vai nos dizer: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, pois não o conheceu. Veja como é grande o amor de Deus. Sermos chamados, nos deu o direito, a mim e a você, ser chamado filho de Deus. O Senhor te chama de filho. O Senhor, o amor de Deus nos constrange. Quando olhamos para o amor de Deus, nós ficamos constrangidos com esse amor, porque o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. Não tem palavras para explicar o amor de Deus. Tem atos que a Bíblia vai nos contar, e em tudo isso nós possamos olhar para o Senhor
e ver quão maravilhoso é esse nosso Deus que nós servimos. Com isso você pode ver que, graças ao amor de Deus, não somos pessoas sem esperança, amém? Não somos pessoas sem esperança, pois o diabo tem trabalhado em nossa mente, trabalhado em todo o tempo e nos direcionado assim: para você não ter mais esperança, está tudo acabado, está tudo acabado, larga, desiste, mas eu quero te dizer que não está acabado, porque você é filho de Deus, amém? A autoridade está sobre você. Quando o Senhor Jesus morreu por mim e por você, Ele nos devolveu a autoridade que Adão tinha entregado lá atrás a Satanás. Quando Jesus morreu por mim e por você, Ele tomou a autoridade das mãos do inimigo e novamente Ele entrega a autoridade nas nossas mãos. Ele entrega a autoridade nas nossas mãos e nos fala: toda autoridade me foi dada, Por isso, nós não somos pessoas sem esperança, porque você é filho de Deus e a autoridade do Senhor Jesus está sobre você, amém? A autoridade do Senhor Jesus está sobre você. Tudo, nada nem ninguém pode atrapalhar você de prosseguir o caminho do Senhor. Nada pode parar na sua frente quando você está diante do Senhor, quando você é filho do Senhor, pois a Bíblia nos fala que o Senhor, nós estamos assentados à direita do Senhor, e o Senhor nos deu autoridade sobre principados, potestades, dominadores, sobre todo o inferno, amém? Sobre todo o inferno, o Senhor nos deu autoridade. A autoridade está sobre mim e sobre você. Nós simplesmente devemos tomar posse dessa autoridade e usar essa autoridade, pois o propósito principal, Deus anseia que toda a humanidade seja salva. Deus anseia que toda a humanidade se prostre diante dele e que tenha comunhão com ele. Por isso, nosso propósito é olhar lá para fora, olhar para Mateus 28 e cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, pois o seu propósito é eterno, assim como também é o seu amor. E o propósito de Deus para com o homem desde a criação é que o homem possa contê-lo, assim desfrutar de um relacionamento genuíno, verdadeiro, sendo governado por Deus e não pelo inimigo, como muitos em nossos dias atuais. Nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para fora, os portões desse prédio, e vemos que toda a humanidade está sendo governada pelo inimigo, e nós devemos, como igreja, nos posicionar, pois o Senhor quer é que nós sejamos governados por Ele, desfrute esse relacionamento com Ele, amém? E é por esse motivo que quando o Senhor Jesus ao ressuscitar encontra seus discípulos, diz algo poderoso que também é aplicável para mim e para você. Abre sua Bíblia, Mateus 28. O Senhor nos manda fazer, o Senhor nos manda cumprir, o Senhor nos dá isso para a gente cumprir, para a gente bater no peito. É hora de acordar, bater no peito e cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chama para fazer em todo o tempo. Mateus 28, verso 16 ao 20. Então, amém? Todo mundo achou? Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia,
e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então nós vemos Deus, o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, nós vemos o Senhor Jesus encontrando com seus discípulos, e o papel principal foi falar para os discípulos: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos manda fazer discípulos. Deus nos olha para nós e nos deu um propósito. Nós só vivemos porque temos um propósito. Primeiro é conter a Deus, mas também, segundo, para a gente olhar lá para fora, ter compaixão desse povo e ir em busca da ovelha perdida. Amém? E em busca dessa ovelha perdida, em busca, olhar com compaixão para a sociedade e amar, levar a vida de Deus para essas pessoas, levar a vida de Deus para eles, pois Deus anseia em ter toda a humanidade junto com Ele. Deus anseia em ter toda a humanidade junto com Ele na eternidade. E esse papel, ele é meu e ele também é seu. Esse papel, ele é meu e seu, de levar o Evangelho e trazer vida de Deus a essas pessoas que estão sem esperança e dominadas pelo inimigo. E por isso que a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas com principados e potestades. A Bíblia fala, por isso que Deus nos manda fazer discípulos, e por isso que a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Nós não temos que olhar para essas pessoas e ter ódio dessas pessoas, mas nós devemos rasgar as nossas vestes, vestir a camisa, bater no peito e servir ao Senhor, ser aqueles que o Senhor nos chama para ser, marcar a nossa geração. Nós devemos marcar a nossa geração e fazer a diferença, não somente cruzar os nossos braços e, do jeito que está, tá bom, olhar lá para fora e falar assim: eu já chamei, ele quer vir, o problema é dele. Não, o Senhor nos manda amar. Amém? O Senhor nos manda amar, ter compaixão por essa humanidade e levar vida para eles, levar a vida de Deus para eles, pois o Senhor nos chama é para fazer discípulos. O mandamento que Deus nos manda fazer é levar a vida de Deus para eles, porque Deus anseia, assim como Deus tem prazer na minha vida e na sua, Deus também tem prazer naqueles que estão lá fora. Deus também tem prazer naqueles que estão lá fora, e por isso nós devemos cumprir esse propósito de Deus, bater no peito, falar e vestir de fato a camisa, vestir de fato e falar: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu chamado, eis-me aqui para cumprir o teu propósito, pois eu tenho certeza que Deus vai nos cobrar de cada momento que nós simplesmente cruzamos os braços e deixamos acontecer, pois vidas e vidas estão perecendo, e Deus sabe para onde vão. Na verdade, nós devemos cumprir o propósito de Deus, levar salvação para esse povo, É hora, igreja, de acordar. É hora de acordar, olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo? É hora de pedir perdão também, pedir perdão ao Senhor e, Pai, daqui para frente ter uma postura diferente,
ter uma postura diferente. Olha, se seus parentes ainda não conhecem ao Senhor, não servem ao Senhor, eu quero te dizer que a culpa principal é sua, pois simplesmente você tem cruzado os braços e assim tá bom, eu já chamei, eu já falei, mas é hora de colocar o joelho no chão, guerrear por essas pessoas, guerrear de verdade, bater os nossos joelhos no chão e pagar um preço. Tudo existe um preço, e nós precisamos guerrear pela vida dos nossos familiares, da nossa cidade, do nosso país, do planeta. Nós precisamos guerrear por essas pessoas, para que essas pessoas possam chegar diante de Deus, que essas pessoas possam ter vida com Deus, assim como você tem vida com Deus, assim como você desfruta do amor de Deus, essas pessoas também possam desfrutar do amor de Deus, pois o Senhor Jesus morreu, foi para toda a humanidade, não foi só para você, mas foi para toda a humanidade. Ele nos manda fazer discípulos. É hora de vestir a camisa e fazer discípulos, cumprir esse propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus. Deus já nos entregou essa cidade em nossas mãos, amém? Quantas vezes Deus falou isso conosco? Quantas vezes? Inúmeras vezes Deus falou isso conosco. E nós precisamos então olhar para isso, olhar para essa promessa de Deus para nós e nos colocar na brecha, nos colocar à disposição do Senhor para cumprir isso, para que isso venha a ser cumprido. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus, essa cidade só vai se prostrar diante do Senhor quando eu e você entender o propósito de Deus para nossas vidas. Nós só vamos cumprir esse propósito se nós estivermos cheios de Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, nós precisamos olhar para essa humanidade, olhar lá para fora e ter compaixão. Nós só vamos precisar queimar por essas pessoas, Quantas você olha, passa na praça, você passa na praça, vê prostituição, vê tráfico, vê tudo em plena praça pública. Em plena praça pública, o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo para mudar a realidade da nossa cidade? Sendo que o Senhor Jesus já entregou essa cidade em nossas mãos. É tempo. O Senhor nos chama para cumprir o propósito dele. É hoje, não é amanhã, pois amanhã pode ser tarde. Deus nos chama para cumprir o propósito dele hoje. E nós precisamos ir até essas pessoas, não esperar que elas venham até nós. Nós precisamos ir aonde elas estão, e mesmo do jeito que elas estão, amar essas pessoas, elevar a vida de Deus para elas, cuidar dessas pessoas, abraçar essas pessoas e demonstrar o mesmo amor que você sente por Deus. O mesmo amor que você sente por Deus, você deve demonstrar a essas pessoas, amando elas. E nisso, nós vemos então que a nossa luta não é contra eles, mas é contra dominadores, é contra hostes espirituais de maldade. E por isso nós vemos que estamos em uma guerra. E para vencermos essa guerra, nós precisamos criar em nós 4 elementos básicos, que são as marcas de um guerreiro. Nós precisamos olhar para essas marcas e ansiar, buscá-las em ter, para que nós possa cumprir esse propósito de Deus. Olhar para Deus, olhar para essas pessoas e viver, guerrear de verdade, pagar um preço por isso. A primeira marca do guerreiro, que precisamos criar é um espírito de sacrifício. Primeira marca de um guerreiro, primeira marca que eu e você precisa ter é um espírito
de sacrifício. Todos os guerreiros conhecem a importância do sacrifício. Quem teme o sacrifício não está apto para a guerra. Você olha para um guerreiro e ele, se ele estiver com medo, ele nunca vai vencer a guerra. Ele nunca vai vencer a guerra. Ele já sai de casa. Ele já sai de casa sabendo de tudo o que o espera, mas ele tem esperança e ele guerreia para ele sair vencedor, para ele vencer. E nós precisamos criar em nós essa marca de guerreiro. Vai haver risco, sim, vai haver risco no combate, mas eu quero te dizer que os seus frutos vão valer muito mais a pena, amém? Os seus frutos vão valer muito mais a pena. Nós vamos pagar um alto preço, talvez noite de sonos, ou até mais do que isso, eu creio, mas eu tenho certeza que cada detalhe vai valer a pena, pois o Senhor deseja, Ele anseia por esse relacionamento com a humanidade. Assim como um dia você experimentou o amor de Deus, assim como um dia você se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, toma minha vida, eu quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero ceiar com o Senhor. Assim também Deus deseja que várias pessoas aí, que é toda a humanidade, se prostre diante dele, assim como você também se prostrou. O próprio Senhor Jesus se expôs à própria morte nessa guerra. Nós olhamos para o Senhor Jesus e vemos que o próprio Senhor Jesus, Ele se expôs à própria morte nessa guerra. Por que eu e você não podemos? Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe por quê? O motivo está aí do seu lado. Porque agora nós podemos ter vida com Deus. Nós podemos nos relacionar com Ele. Valeu a pena cada segundo que o Senhor Jesus nos entregou a nós, nos entregou para que eu e você pudesse ter vida com Ele. Valeu a pena. E é tempo de fazermos o mesmo, entrar na brecha, nos colocar à disposição para cumprir esse propósito de Deus. Assim como o Senhor Jesus, os pioneiros do Evangelho manifestaram o mesmo Espírito. Você olha para a palavra, você olha para a Bíblia e vê que a grande parte dos discípulos, eles também morreram em prol do Evangelho. Mas aqui, você olha, nós só estamos aqui hoje falando de Deus, recebendo o amor de Deus, porque lá atrás de mim e de você, existiram homens e mulheres que pagaram um alto preço para estarmos aqui hoje, e Deus nos chama para realmente pagar esse preço, para que nós nos coloquemos à disposição do Senhor e possamos pagar o preço, para que lá na frente, vidas e vidas se prostrem diante do Senhor e cumpram o propósito dele também. Deus anseia em ter relacionamento com toda a humanidade, e esse papel é meu e seu. Ele é meu e seu. Quantas pessoas ali você passa o seu dia a dia com elas e talvez nem sequer fala para elas do seu Deus. Nós devemos olhar para as pessoas e em todo tempo ministrar a vida de Deus para elas. O que devemos sair da nossa boca, o que deve sair da nossa boca é somente palavra de Deus, palavra que edifica. É levar a vida de Deus para essas pessoas, cumprir esse chamado do Senhor. E nós, nos dias de hoje, precisamos doar pela obra do Senhor Jesus e pelas vidas que estão perecendo, simplesmente pelo motivo de estarmos em nossa zona de conforto e não pagarmos o preço
por elas. Nós devemos fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez, e que os pioneiros do Evangelho fez, que pessoas atrás de você fez. Simplesmente pagar o preço por essas vidas. Pagar o preço por essas vidas. Vai ter luta sim, vai ter luta sim, mas vai ter vitória. Vai ter luta, mas vai ter vitória também. Nós devemos então olhar para o Senhor e não para a dificuldade. Nós devemos olhar para o Senhor e não para a dificuldade, pois primeiro, toda autoridade está sobre mim e sobre você. Nós devemos simplesmente aplicar essa autoridade que o Senhor nos deu. Essa autoridade que o Senhor nos deu. Conta-se uma história de Mussolini na Segunda Guerra Mundial, desafiando os jovens a ingressarem no exército. Certo jovem perguntou a ele: Senhor, qual a nossa recompensa para alistarmos nesse exército? Qual a nossa recompensa para alistarmos nesse exército? Mussolini respondeu: você receberá feridas, sofrimento e dor. Você receberá feridas, sofrimento e dor. Alguns de vocês ficam mutilados e outros morrerão. Mas por causa de vocês, a Itália viverá. Sabe qual foi a resposta desse jovem? Ele se alistou no exército. Ele se alistou no exército. Nós temos razões muito maiores. Nós temos razões muito maiores para nos alistar no exército do Senhor. Nós temos razões muito maiores para nos alistar no exército do Senhor. E o motivo principal é que milhões de pessoas serão arrebatadas do inferno, amém? Milhões de pessoas serão arrebatadas do inferno, pois você, profetizo sobre a sua vida, você será um saqueador de almas do inferno. E vamos assim saquear o inferno e vamos povoar os céus, amém? Nós vamos saquear o inferno e vamos povoar os céus. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Muitas das vezes nós olhamos para esse versículo e olhamos para ele como um ato de defesa. Como um ato de defesa. Mas eu quero te dizer que é para você atacar. É para você atacar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A autoridade está sobre nós. É tempo de invadirmos e saquear o inferno e povoar os céus. É tempo de irmos aonde as pessoas estão aprisionadas. É tempo de nós irmos lá e tirar essas pessoas de lá e povoar os céus, glorificar o nome do Senhor, tirar vidas das mãos do inimigo, tirar vidas da mão do inimigo, e que essas vidas possam estar sendo governadas pelo nosso Deus. Nós temos muito razões muito maiores do que esse jovem teve em se alistar pela Itália. Nós temos razões muito maiores. São vidas que nós temos simplesmente uma vida. O Senhor nos deu uma vida. Nós devemos decidir. E o papel principal é meu e seu. O papel principal é meu e seu, de tirar essas pessoas, de passar uma eternidade inteira sofrendo, O papel, ele é meu e seu. É hora, igreja, de acordar e cumprir o propósito do Senhor, cumprir o que o Senhor nos manda fazer. Nós temos razões muito maiores. Estamos sendo oprimidos pela sociedade porque não estamos querendo pagar o preço. Você olha para a sociedade, para o nosso dia a dia, e você vê tudo de ruim acontecendo em nossa volta. Sabe por quê? Porque não queremos pagar um preço. Porque a autoridade está sobre mim e sobre você. É hora de tomar a autoridade do Senhor e exercitar. Quem deve governar é o Senhor e não o inimigo. E por isso nós devemos tomar essa autoridade que o Senhor já nos deu. E mudar a história dessa cidade, dessa nação. Mudar a história de toda a humanidade.
É tempo e o tempo é hoje. O tempo é hoje. É hora de batermos no peito e falar: eu sirvo o Senhor, eu vou viver para isso, eu vou me doar para isso. Do mesmo jeito que o Senhor doou a sua vida por mim, eu também vou doar a minha vida por Ele e por essas pessoas, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado do Senhor. Como diz o nosso pastor aqui no começo, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, amém? Nós não somos daqui. Nós temos toda uma eternidade para viver com o Senhor, para desfrutar da vida com o Senhor. E o Senhor nos chama para que toda a humanidade, possa desfrutar disso. E a paz, sabe qual vai ser o resultado? Quando eu e você tomar essa postura, quando eu e você tomar postura e tomarmos a autoridade do Senhor Jesus e fazer prevalecer sobre a terra, o resultado vai ser que a paz sem fim virá sobre a terra no reinado de Jesus, nosso Senhor, e a glória dele encherá as nações. Lembrando que estamos em guerra, e guerra é coisa séria e cheia de perigos. Nós não devemos temer nossos inimigos. Contudo, guerra, irmãos, guerra não é divertimento, guerra não é diversão, guerra não é entretenimento. Nós precisamos ser treinados. O segundo tópico, a segunda marca do guerreiro é que o guerreiro, ele precisa ser treinado. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 2. Todos eles atiravam muito bem com arco e com funda, e podiam usar tanto a mão esquerda como a direita. Como o rei Saul, todos eles eram da tribo de Benjamim. Vai lá para o verso 8 agora. Homens corajosos e importantes da tribo de Gade também se juntaram a Davi no seu refúgio no deserto. Eles sabiam lutar muito bem com escudo ou com lança, e eram homens com bravura de um leão e rápidos como veados nas montanhas. Prossegue mais um pouquinho, verso 33. Verso 33. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados treinados, muito bem preparados para a batalha, com qualquer tipo de arma, e eram sinceros na ajuda a Davi. Guerra não é diversão, e para entrarmos nessa guerra, nós precisamos ser treinados, precisamos nos capacitar, e a capacitação vem primeiramente do Senhor, amém? Mas nós também precisamos nos colocar à disposição de sermos treinados. A célula é um lugar de você ser treinado. Os cursos, quantos cursos a igreja oferece? Isso tudo para quê? Para eu e você ser treinado e capacitado a guerrear pelo Senhor. Ser treinado e capacitado a guerrear pelo Senhor. Os homens de Davi eram bem treinados, passaram por treinamento tanto teórico quanto prático. Eles atiravam flechas com arco, pedras com funda, sabiam manejar escudo e lança, e eram ordenados para a peleja com todas as armas de guerra. O que nos chama mais atenção é que esses homens eram treinados e capacitados a lutar com todas as armas de guerra. Todas as armas de guerra. Eles lançavam pedra com funda, eles atiravam com a mão esquerda, mas eles também atiravam com a mão direita. Isso nos mostra que esses homens se colocaram à disposição do Senhor, em servir ao Senhor, e se colocaram à disposição no treinamento. Eles entenderam o papel deles, e eles
eram enviados à batalha, e eles manejavam, eles eram capacitados a manejar todas as armas de guerra. Todas as armas de guerra. Isso nos mostra que precisamos aprender a viver em todas as áreas, pois Deus nos chamou para fazer simplesmente tudo. Deus nos chamou para fazer simplesmente tudo, que nós possamos viver em todas as áreas. O problema é que muitas das vezes queremos viver só na onde nos tem prazer. A maioria das vezes queremos viver só onde nos encontramos prazer e que você tem motivação para viver naquilo, é cumprir aquilo, fazer somente isso. Mas eu quero te dizer que é hora de sair da zona de conforto. É hora de sair da zona de conforto e se colocar à disposição do Senhor para cumprir tudo, para fazer tudo, pois o Senhor te chamou a fazer tudo, e não que você gosta de fazer, ou tem melhor habilidade ou dom para desenvolver. Deus te chamou para fazer tudo. Somente guerreiros treinados serão bem-sucedidos em combate. Somente guerreiros bem treinados serão bem-sucedidos em combate. E para isso nós precisamos nos colocar à disposição do treinamento. Guerra é guerra, e a guerra vai ter sofrimento, vai ter dor, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos primeiro ter então esse espírito de sacrifício, nos sacrificar, nos doar pela obra do Senhor, independente do que vai acontecer, mas nós precisamos nos doar pela obra, pelo Senhor. Segundo, nós precisamos ter em nós essa vontade, esse desejo de nos capacitar e nos treinar. Terceiro, nós precisamos criar em nós e estar em prontidão. Nós precisamos estar em prontidão. Precisamos estar sempre prontos e bem armados para entrarmos em guerra e cumprir o que nos foi proposto a fazer. O Senhor nos chama em todo o tempo a cumprir o seu chamado, e para isso nós precisamos estar de prontidão em todo o tempo. Nós precisamos estar de prontidão em todo o tempo para cumprir o propósito do Senhor. Uma das maiores tragédias da história de Israel moderna foi a guerra de Yom Kippur em 1973. Seu exército não estava de prontidão. Quando veio as tropas inimigas e os atacaram de surpresa, antes que o exército israelense se pusesse em posição de combate, muitas vidas foram ceifadas. Por esse motivo, nós, eu e você, precisamos estar sempre preparados e prontos a cumprir o chamado de Deus, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, nós precisamos estar sempre prontos e preparados para cumprir o propósito de Deus, cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos estar sempre prontos, e não pecarmos em cair no mesmo erro que Israel moderno, quando nessa guerra, quando eles estavam em suas zonas de conforto, em descanso, e o exército inimigo veio e arrebentou com tudo. Nós precisamos estar de prontidão, pois nós estamos em uma guerra. Não deixe para estar de prontidão amanhã, sendo que pode fazer isso hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Não deixe, pois o Senhor nos chama para o tempo que é chamado hoje. O Senhor nos chama para o tempo que é chamado hoje. E por último, quarta marca do guerreiro que nós precisamos criar é coragem. Coragem é o que precisa estar em nosso coração para enfrentarmos a guerra e cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos buscar no Senhor a coragem. Nós precisamos buscar no Senhor para que possamos então cumprir esse propósito de Deus, viver para o Senhor e amar esse propósito, entrar em guerra e nos colocar à disposição para a guerra. E para isso acontecer, nós precisamos conter Deus dentro de nós. Nós precisamos conter Deus dentro de nós. O propósito de Deus, desde o princípio do tempo, desde a criação, é que o homem possa conter Deus.
é que o homem possa conter Deus. E agora não é diferente. Nosso Deus, Ele é eterno, amém? Nosso Deus, Ele é eterno, assim como também é eterno o seu propósito, assim como também é eterno o seu amor. E por isso nós precisamos conter Deus. Deus anseia, Deus deseja que nós possamos conter Ele, para que assim nós possamos refletir a glória dEle, nós possamos refletir a sua imagem, que aonde nós formos a imagem de Deus possa estar sendo refletida. E para conter Deus só existe um modo: quando aceitamos o Senhor Jesus, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós. A pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós, tornando assim possível o homem conter a Deus. Só assim nós podemos conter a Deus. E um dos propósitos do batismo do Espírito Santo é revestir-nos de coragem. Um dos propósitos, o principal propósito do batismo com o Espírito Santo é nos revestir de coragem, nos revestir de poder para cumprir o chamado de Deus, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Só vamos cumprir o propósito de Deus se formos cheios do Espírito Santo. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus se a vida de Deus estiver queimando em nós. Se o próprio Deus estiver queimando em nós, só assim nós vamos cumprir o propósito de Deus. Nós vamos conseguir mudar a história da nossa geração. Só assim nós vamos mudar a nossa geração. Só assim nós vamos mudar o mundo, como diz a música, o louvor que nós cantamos no início. Só assim nós vamos mudar o mundo, sendo cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até hoje. Até hoje. O tempo que se chama hoje. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo, receber esse batismo com o Espírito Santo e cumprir o propósito de Deus, que é tempo, é hoje. Nós precisamos cumprir esse chamado. Avança um pouquinho, Atos 4, verso 29. Atos 4, verso 29. É tempo de buscarmos o direcionamento do Senhor e nos revestir de coragem. Revestir-nos de coragem, e o Senhor vai nos capacitar, nos dar coragem para cumprir o seu propósito, amém? Atos capítulo 4, verso 29. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Preste atenção ao Senhor. Preste atenção ao Senhor. As ameaças deles. O que os discípulos estavam fazendo ali? Os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo, mas eles estavam reunidos, orando e clamando ao Senhor. Senhor, preste atenção, Senhor. Preste atenção nas ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Sabe o que acontece quando a igreja do Senhor se coloca à disposição do Senhor?
que busca o Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor. Olha o que aconteceu. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido. O lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, que anunciavam corajosamente a mensagem do Senhor. Eles anunciavam corajosamente a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque eles se colocaram à disposição e buscaram o Senhor, clamaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, nos ajuda, nos enche, nos dê coragem para anunciar a Tua palavra, nos dê coragem para sair lá fora e tirar essas pessoas, nos dê coragem para resgatar vidas, nos dê coragem para amar essas pessoas e pagar um preço por elas. Nos dê coragem, Senhor, nos dê coragem, Senhor. Só a partir do batismo do Espírito Santo nós podemos cumprir o propósito do Senhor. Através do batismo com o Espírito Santo nós vamos cumprir o propósito do Senhor. O propósito do batismo do Espírito Santo não é somente para você falar em línguas. Não é somente para você falar em línguas. Existe um propósito. Deus só dá algo quando existe um propósito verdadeiro nisso. Deus só dá algo quando existe um propósito para ser cumprido. Esse propósito é sermos cheios de coragem para sair das portas para fora e proclamar o Evangelho, proclamar vida para essas pessoas, levar salvação, levar vida de Deus para a vida das pessoas que estão perecendo, pessoas que já não têm mais esperança, O Senhor te chama, igreja. O Senhor te chama, igreja, para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, para cumprir o chamado dEle. Para cumprir o chamado dEle. Lembre que Ele vai te encher somente para cumprir o chamado dEle. Somente para cumprir o chamado dEle, o Senhor vai te encher. O Senhor vai te encher. Ministério de louvor, vamos subir. Lembre que você tem autoridade. Lembre que você tem autoridade e não há o que temer. Lembre que você tem autoridade e não há o que temer. Não há o que temer. Devemos ser ousados e não omissos, não nos esconder, mas devemos olhar para o Senhor, a quem nós servimos, e ver aquilo que Deus tem para mim e para você. A coragem para cumprir o chamado dEle está nele. Nós precisamos nos colocar à disposição. Se coloque de pé. Precisamos receber o batismo do Espírito Santo, ou seja, sermos revestidos de coragem para sermos suas testemunhas onde estivermos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o chamado de Deus. É tempo, igreja, de acordar, olhar para o Senhor e clamar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, pois temos sido omissos em cumprir o teu chamado, em cumprir o seu propósito para nós. É tempo de olhar para o Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, nos encha com o Senhor, nos encha com o Espírito Santo. Eu quero cumprir o teu chamado, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero levar vida para essas pessoas que estão perecendo. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção, vai louvar. Eu quero que você, nesse momento, busque intensamente ao Senhor. O Senhor vai me encher aqui essa noite. O Senhor vai nos encher aqui essa noite. Do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos em Atos. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido.
foi sacudido. Eu creio que o Senhor vai sacudir esse lugar aqui essa noite e vai nos encher com o seu Espírito, para que eu e você possa sair daqui para fora e cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado, viver intensamente para Ele, nos dar para o Senhor como você nunca deu. Busca o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Busca o Senhor como você nunca buscou.
Ergue a sua mão comigo. Ergue a sua mão comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sou capacitado pelo Senhor para cumprir o teu chamado. Você recebeu essa unção hoje, amém? Ergue sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que tenha uma semana de vitória para a glória do Senhor.